Começando mais um tempo de cuidar por aqui. Você acompanha o programa a partir de agora aqui na 100.1 e também no YouTube da Rádio Cidade. Claro, comigo, doutora Ana Carolina Imai. Bom dia, doutora, seja muito bem-vinda. Bom dia, Ana. Muito obrigada. Uma boa semana aí para todos e Isso que aí. seja uma semana abençoada, né? Ótimo, doutora. Para a gente começar o programa de hoje, como que a gente conhece mais o seu trabalho e também da Body Prime Juiz de Fora? O meu Instagram, @doutora_dra.anacarolinaimai e o da Body Prime, @bodyprime.juizfora. Perfeito. Hoje o assunto é bem importante, né, doutora? Vamos falar sobre emagrecimento e massa muscular, porque esse assunto voltou aí à tona, né? É importante, mas de um tempo para cá ainda mais, né, doutora? Para a gente começar, por que esse assunto tá aí bombando? É importante, tem a ver com o uso dos emagrecedores, doutora? Então, Ana, você já deu spoilerzinho pra gente, É. né? Então, eu quis até trazer esse assunto pra gente discutir aqui no Tempo de Cuidar, porque eu tenho visto muito pacientes meus, e meus nem tanto porque eu pego no pé deles diariamente. Eu falo que não é nem Perfeito. mensalmente, é diariamente eu fico pegando no pé. E a gente tem recebido muitos pacientes que vieram. Como hoje eu tramito entre a estética e a endocrinologia, Uhum. eu consigo enxergar dos dois lados. Então, o paciente, ele emagreceu. Ah, tomei, o fulano estava vendendo na academia, minha amiga estava vendendo no salão, não sei o quê. Não sabe nem a procedência da medicação, tá, gente? Isso aí a gente já conversou sobre o risco que vocês estão correndo. Isso é verdade. Mas o principal, assim, meu alerta hoje não é nem para a questão da falsificação, não é nem para a questão disso, porque isso a gente já bateu e já falou muito. Uhum. A minha questão você perdeu 15 quilos. Às custas de quê? Eu perdi 15 quilos de gordura, pô, maravilhoso, foi lindo, foi um resultado incrível. Agora, eu perdi 15 quilos e desses 15 quilos eu perdi 7 de massa muscular e 7 de gordura. Aí é complicado, né? Já lascou o negócio. Aham. Então, assim, já foi muito ruim. Já foi muito. Por quê? Quando a gente fala, eu vou fazer uma explicação básica aqui para as pessoas, para a gente tentar entender o que isso acontece. O nosso corpo ele é composto por água, massa muscular, gordura, nutrientes, minerais. Então, tem várias coisas que compõem a nossa estrutura. Osso. Então, Uhum. tem várias coisas que constituem a nossa estrutura. Quando eu falo de massa muscular, eu falo de metabolismo. Se eu pego uma bioimpedância, que é aquele exame que você sobe, segura com o dedinho assim, Uhum. e que a gente faz quando a gente começa o tratamento de emagrecimento, ou quando a gente fala de prega, aquele que a gente faz lá na academia, ou do adipômetro, Sim. que a gente faz, chama plicometria, o exame, a gente tá ali tentando ver o que eu tenho de massa muscular e o que eu tenho de gordura para fazer esse acompanhamento. Quando eu caio a minha massa muscular, automaticamente eu caio o meu metabolismo. Então, vamos supor, meu metabolismo era 1.500 quilocalorias basal, porque eu tinha, sei lá, 30 quilos de massa muscular. Tô dando um exemplo, tá, gente? Uhum. Quando eu perdi esses 7 quilos de massa muscular, aquela taxa metabólica que era 1.500, ela cai para 1.200. Então, eu perdi 300 quilocalorias de queima diária. E o que isso na prática significa, O que doutora? que isso na prática vai significar para o paciente é que ele vai queimar menos. A taxa metabólica basal, Ana, é o quanto que eu gasto de energia em repouso. Uhum. É o quanto que se eu ficar deitado o dia inteiro vendo Netflix, o quanto que o meu corpo gasta. Então, por que isso é importante? Porque significa que sem eu ir na academia, sem fazer esforço nenhum, o quanto que o meu corpo está entregando. Então, você concorda comigo que se eu tenho menos massa muscular, eu gasto menos? Se eu tenho Uhum. mais massa muscular, eu gasto mais? E por que isso é tão importante? Quando eu paro de tomar essa medicação, você concorda comigo que se eu fiquei com menos massa muscular e menos metabolismo, porque ninguém consegue comer, você pode até tentar manter o máximo de dieta próxima do que você estava comendo quando você estava tomando a medicação. Aham. Mas acaba que você sempre come um pouquinho a mais. Você não vai conseguir manter aquela mesma estrutura. E é onde vem o rebote. O que é o rebote? O rebote nada mais é do que você
voltar a comer ou comer até mais Uhum. ou não praticar atividade física do que você vinha fazendo antes e eu tô com uma massa muscular muito menor, meu metabolismo tá gastando menos, automaticamente eu já ia ganhar porque eu tô comendo mais. Se eu não tenho massa muscular e eu perdi metabolismo, eu vou ganhar mais ainda porque meu corpo tá queimando menos. Ótimo. Fez um pouco de sentido? Fez, doutora. E aí, o que que significa essa massa muscular? Por que que ela é importante no nosso corpo? Porque é ela que mantém o meu peso, é ela que mantém o meu metabolismo. E assim como a gente falou no programa de longevidade, Aham. a massa muscular, ela é fundamental para tudo. Então, assim, a gente tem visto muitas pessoas mais velhas, 50, 60 a mais, a gente tem visto elas usarem o uso indiscriminado da caneta Uhum. e chegar extremamente sarcopênica, com muita perda de massa muscular. Isso influencia na sua imunidade, isso influencia no seu metabolismo, isso influencia no seu reganho de peso, influencia em praticamente tudo. Então, não é saudável Uhum. usar as canetas emagrecedoras se eu não tenho um acompanhamento profissional. Por Ótimo. quê? Porque eu vou perder principalmente a minha massa muscular. Então, assim, é legal a gente perder o peso caneta emagrecedora? É lindo. Desde que eu perca gordura e Uhum. sempre ali junto com o profissional que está me acompanhando, eu preserve aquela massa muscular. Perdeu 15 quilos, até 2 quilos de massa muscular é esperado. Ah, Agora, tá. 7, É não. muita É coisa, né? muita coisa. E a E- pessoa consegue saber, doutora, esse sinal, assim, de que a massa muscular tá indo embora junto com a gordura também? exatamente. Ela vem muito junto com a flacidez. Ah, Ela sim. vem muito junto. Aquele braço que começa a ficar muito flácido aqui. Aham. Gente, o bumbum. Vocês têm como eu te falei, tramito entre a estética. Chega lá, a gente, todo mundo, nossa, minha bunda acabou, doutora. Tá toda flácida. Eu usei medicamento e aí virou bumbum de Monjaro, né? Ah, Virou um hype na internet, né? aham. Todo mundo falando, eu tô com bumbum de Monjaro, eu tô com bumbum de Monjaro. Isso nada mais é do que, muitas vezes, isso pode acontecer no emagrecimento. Às vezes a pessoa Uhum. perde muito peso, ele pode acontecer, não é que não pode acontecer. Mas quando eu perco muita massa muscular, isso acontece com muito mais frequência. E assim, traz um transtorno muito grande para o paciente, né? Porque assim, uma flacidez leve, todos nós vamos ficar perdendo pouquíssima massa muscular, você vai ter uma flacidez Sim. pós-emagrecimento. É muito difícil você não ter logo após o emagrecimento, porque no pós-emagrecimento a gente começa no processo de construção de massa muscular. Uhum. Então a pele, ela estava acostumada com volume. O que que a gente faz? A gente começa a encher aquela pele de novo com massa muscular. Então a gente faz a troca. A gente perde gordura e ganha massa magra. Então isso aí vai enchendo, a gente vai melhorando aquele aspecto de flacidez com a atividade física. Logo imediato isso não acontece, porque a massa muscular, ela é um processo demorado de construção. Uhum. Então, esse paciente que perdeu demais de uma forma muito abrupta, muito rápida, ele vai perder massa muscular. E aí, doutora, tem como recuperar depois desse emagrecimento, depois de perder a massa? Tem como recuperar? Sem dúvida, Ana, tem como recuperar. A gente sempre preza, como eu já falei, acho que, assim, várias vezes a atividade física vai ser fundamental. Emagrecer com as canetas emagrecedoras, gente, exige uma suplementação adequada, exige uma atividade física adequada. Então, assim, não adianta, eu vou tomar só a caneta e emagrecer. Vai perder massa muscular. Uhum. Vai perder massa muscular. Então, assim, o ideal é a gente ter esse acompanhamento multiprofissional, né? Então, o educador físico, ele é muito importante pra gente. O nutricionista, para ele colocar o aporte de nutrientes e principalmente a proteína, né, que vai ser muito importante pra gente nesse processo. Então, assim, só tomar a caneta emagrecedora, você tá comendo bem? Ou você só diminuiu as besteiras que você comia? Aham. Então, assim, É. vamos forçar na massa muscular, vamos forçar na musculação, então, vamos forçar na proteína ingerida. Então, tudo isso são itens fundamentais para que a gente consiga um resultado saudável, né? Porque o problema não é usar. Eu sou super a favor do uso da caneta, tá, gente? Uso, prescrevo, já usei, mas eu sou contra a perda desenfreada. Às Uhum. custas de que eu estou perdendo minha massa muscular? Eu estou perdendo somente gordura? Então, eu tenho que entender qual que é a composição que está sendo eliminada naquele processo. Perfeito. E para quem, doutora,
tá emagrecendo assim, né, com dieta, com exercício físico, mas a massa muscular também tá indo embora. É preciso ajustar algum tipo de processo aí nesse meio do caminho? Sem dúvida, Ana, a gente precisa primeiro de fazer uma avaliação, né? Eu falo da importância da avaliação metabólica e hormonal, assim, às vezes as pessoas, eu nunca fiz esse exame, eu nunca fiz esse exame hormonal. Tem que fazer uma avaliação hormonal também, uma avaliação metabólica. É extremamente importante a gente fazer essa avaliação, porque às vezes a gente identifica alguma alteração ali que a gente consegue melhorar. E o acompanhamento nutricional, gente. Nutricionista no processo de emagrecimento, ele faz total diferença. Por quê? Porque ele vai te auxiliar com o aporte de proteína, com o aporte de carboidrato, o que tem que ser fibra. Então, ele vai montar ali para você uma dieta com o que o seu organismo precisa. E, de acordo com as avaliações e a periodicidade, também não tem... Você vou pegar a dieta da minha irmã e vou seguir. Não adianta, porque eu tenho que ver, de acordo com as suas avaliações, porque, assim, às vezes o que respondeu até para sua irmã não vai ser o que responde para você. Então, às vezes você começa a ganhar muito peso, às vezes a massa muscular, vamos ter que aumentar o aporte de proteína. Então, assim, cada organismo responde de uma maneira. Exato. Doutora, muitas pessoas que treinam, que fazem musculação, alimenta direitinho, ficou doente, faltou alguns dias, alguns meses na academia, enfim, a massa muscular também foi embora. Por que isso acontece com essas pessoas também? Gente, eu brinco que a massa muscular, ela é igual uma pessoa ingrata, né? Eu falo que ela é uma persona não grata. Porque, assim, o músculo, ele precisa de estímulo. Se você não estimula ele, seja por uma doença, seja porque você ficou doente, ou porque você teve que se afastar da academia há algum tempo, ele vai diminuir porque eu não estou estimulando ele. Mas lembre-se, a gente tem o músculo, eu brinquei que ele é uma persona não grata, mas ele, por outro lado, ele é sim, porque existe a memória muscular. Isso que eu ia perguntar, se isso é balela ou se realmente existe. Não, existe a memória muscular. Então, aquela pessoa que treinou a vida inteira, que tem um hábito de atividade física, quando ela volta, ela não só perde peso muito rápido, porque o músculo ele é metabólico, como a gente conversou, ele auxilia na perda de gordura, como também essa pessoa vai conseguir recuperar essa massa muscular muito mais fácil. Se você vamos pegar assim de referência, não estou falando de saúde, estou falando de composição. Você pega um bodybuilding, que são aquelas pessoas que treinam para o fisiculturismo e tal. Você já viu que eles têm 2 períodos, né? O período de booking, o período de cutting e o off-season. O off-season é quando eles não estão fazendo nada, eles estão fora da temporada. Então, quando eles pegam o booking, eles estão crescendo, aumentando de volume. Quando eles pegam o cut, eles estão secando véspera de campeonato. Quando eles pegam o off-season, é que eles estão fora de campeonato. Esse pessoal come, gente, parece que tudo que eles fizeram de dieta regrada, certinha, a maioria deles, não estou falando que são todos, não estou generalizando, mas eles comem hambúrguer, come não sei o quê. Na hora que ele entra na fase de secar de novo, o cara faz isso aqui. Mas por quê? Por conta da memória muscular que ele tinha. Realmente existe, né? Existe. Sem dúvida existe. Pega ator de novela. Aquela... Ai, gente, como é o nome dela? Eu não vou lembrar o nome dela agora. Que foi casada até com o Thiaguinho, que eu esqueci o nome dela. Fernanda Souza. Fernanda Souza, isso. A Fernanda Souza. Você lembra que uma novela, ela tava obesa, ela fazia uma novela das 6 que ela era obesa, de repente ela entrou, tipo, fina, magérrima na outra novela em, tipo, menos de 3 meses depois? Isso aí é memória muscular. Porque provavelmente é uma paciente que treinou a vida toda, é uma pessoa que sempre teve hábito de treino. Então, assim, ela oscilou muito rápido, mas isso aí só dieta e só atividade física não leva, tá? É verdade. Você precisa de ter um a mais. E aí, doutora, para fechar o tempo de cuidar de hoje, para quem emagreceu, né, surgiu aí essa questão, ouvindo o tempo de cuidar de hoje, uma forma de emagrecer de forma saudável, claro, prezando sempre pelo músculo, né? Gente, principal, procure um profissional adequado, procure uma pessoa que te auxilie, procure alguém que vá te acompanhar nesse processo. Não quero tomar medicação, procure um nutricionista, vá num nutricionista bom e procure sempre preservar e entender como é que seu corpo está funcionando. Inegociável, atividade física é inegociável. Então, a atividade física ela vai ser fundamental na construção e na manutenção da massa muscular. E, como eu sempre falo, friso, medicação sempre acompanhada de um profissional, sempre de um médico, principalmente para não acontecer
essas sarcopenias, se a massa muscular extremamente perdida aí. Perfeito. Doutora, para fechar o Tempo de Cuidar de hoje, como que a gente conhece mais o seu trabalho aí nas redes sociais? Meu Instagram, @DRA.AnaCarolina e Mai. O Instagram da Body Prime, @BodyPrime Juiz de Fora. Segue a gente lá. Perfeito. Doutora, muito obrigada por mais um Tempo de Cuidar. Boa segunda, boa semana para você. Obrigada. E daqui a pouquinho a gente volta para fechar o Acorda de hoje.